Olá, pessoal! Na nossa última aula, nós discutimos que a manutenção do pH é crucial para que ocorram os processos que são vitais para os seres vivos. Dentre os motivos para isso, nós discutimos que a atividade enzimática ela é uma atividade que depende de um controle rigoroso da temperatura corporal e também do pH. A atividade enzimática depende do pH do meio. E em função disso, nós discutimos então que os fluidos corporais apresentam diferentes valores de pH de acordo com a função que desempenham, e esse pH, então, dos fluidos corporais deve ser mantido próximo de valores constantes, com pequenas variações, e isso é garantido graças a sistemas tamponantes que ocorrem nos sistemas biológicos. Esses sistemas tamponantes, então, vão garantir a manutenção do pH. De forma mais específica, hoje nós vamos discutir o pH do plasma sanguíneo, que fica sendo registrado, considerado como normal, quando mantido dentro de uma faixa que vai de 7,35 até 7,45, como sendo valores compatíveis à vida, mas ainda de forma bem específica, o pH do plasma sanguíneo é considerado ótimo, em valores iguais a 7,4, que seriam valores considerando o indivíduo em plena condição de saúde. Então, para a manutenção do pH sanguíneo dentro de uma faixa tão estreita, com variações de décimos, esses sistemas tamponantes devem atuar de forma sincronizada e bastante eficiente. No entanto, em algumas situações, apesar da atuação desses sistemas tamponantes, o pH do plasma sanguíneo pode atingir valores menores que 7,35, e nessa situação o indivíduo desenvolve um quadro que é conhecido como acidose. Estar em acidose não significa ter um pH na região ácida. Estar em acidose significa atingir um pH do plasma sanguíneo inferior a essa referência, que é 7,35. Então, qualquer pH inferior a 7,35, como por exemplo 7,3, já é uma condição de pH mais ácido que a referência, portanto, um quadro de acidose. Esse quadro deve ser corrigido rapidamente, porque pode atrapalhar e impedir vários processos importantes e levar a quadros graves. Da mesma forma, se ocorre uma variação de pH, só que agora levando ao pH do plasma sanguíneo a valores superiores a 7,45, qualquer valor superior a isso, leva a um quadro conhecido como uma situação de alcalose, que da mesma forma deve ser corrigido rapidamente, porque pHs dentro da faixa considerada uma faixa mais alcalina, num quadro de alcalose, também pode levar a situações indesejáveis e situações que também podem ser irreversíveis e graves. Dessa forma, considerando a manutenção do pH dentro de uma faixa tão estreita, existe então um conjunto de sistemas que atuam como sistemas tampão biológico para garantir essa manutenção. Dentre eles, nós temos um conjunto de reações que ocorrem envolvendo o sistema respiratório e também a atividade tamponante é garantida pelo sistema renal. Sistema respiratório e renal, mas dentro do contexto da bioquímica, dentro desse conteúdo que nós estamos discutindo, que é o papel da água e as soluções aquosas para a bioquímica, nós vamos trabalhar então com sistemas tampão, que envolve o sistema respiratório. Dentro desse sistema tampão biológico, envolvendo a respiração para a manutenção do pH, dois importantes sistemas são o sistema bicarbonato ácido carbônico e o sistema fosfato. O tamponamento, como foi discutido na última aula, ele ocorre quando na solução aquosa está presente o par formado pela base conjugada e por um ácido fraco, ou seja, pelo doador de próton e pelo seu respectivo receptor de próton. Esse sistema bicarbonato ácido carbônico, por exemplo, ele é garantido por meio da respiração, por meio dos processos biológicos que envolvem a geração de gás carbônico. Esse tampão, então, ele contribui junto com o tampão fosfato para a manutenção do pH dos fluidos corporais, envolvendo, então, um dos mecanismos de controle de um sistema tampão. Mas a atividade tamponante também pode ser exercida pelo tecido ósseo, além do sistema respiratório e do sistema renal. Isso ocorre porque
Como eu disse, um dos sistemas tampão envolve o tampão bicarbonato ácido carbônico, que é garantido pela geração de gás carbônico no organismo. E 60% do gás carbônico disponível no organismo está fixado na massa óssea, na forma de carbonato de cálcio, carbonato de sódio e bicarbonato associado a cristais de hidroxopatita, né, compondo essa massa óssea. Quando ocorrem situações de acidose crônica, e acidose crônica é o quadro que não pode ser revertido rapidamente, é um quadro longo, né, por isso crônico, ele se instala quando há uma insuficiência renal. Como eu falei para vocês, os rins participam desse controle do pH, principalmente pelo controle da eliminação de íons bicarbonato. Então, quando esse sistema renal ele não funciona para o controle da concentração de íons bicarbonatos, pode acontecer uma situação de acidose crônica e essa situação pode levar à necessidade de reabsorção da massa óssea, de reabsorção de CO2 proveniente do carbonato de cálcio, do carbonato de sódio ou da hidroxopatita. Nesse caso, então, para que aconteça a formação, a liberação do sistema tampão fosfato e bicarbonato, por exemplo. E ao acontecer isso vai levar a uma perda de massa óssea que pode levar a quadros de osteoporose. Então, com esse exemplo, né, o exemplo da osteoporose, que é uma situação que agride o tecido ósseo, a massa óssea, eu quero mostrar para vocês, né, como um dos exemplos de que o pH sanguíneo é extremamente importante para o metabolismo, porque garante a integridade das enzimas, mas também tem outros quadros relacionados com a variação de pH, como, por exemplo, o ataque à massa óssea e, consequentemente, a um quadro de osteoporose. Então, para entender a importância dos sistemas tampão, rapidamente, retomando o que nós discutimos na aula anterior, nós discutimos, então, que dentro dos sistemas biológicos, nós temos os processos acontecendo em um ambiente aquoso e para entender a atividade tamponante, o equilíbrio ácido-base no sistema aquoso, nós precisamos sempre compreender que existe um equilíbrio inicial que envolve a autoionização da água, levando à ionização que gera íons hidrônio e íons hidróxido. Em função da autoionização da água, nós temos uma constante associada, que é a constante Kw de autoionização, que é o produto iônico desses íons formados, né, o produto iônico da concentração de íons hidrônio e íon hidróxido, e que tem valor que é igual a 1 vezes 10 a menos 14. Em uma solução neutra, ou seja, de pH 7, nós temos que a concentração de hidrônio é igual à concentração de íons hidróxido em solução e que essa concentração tem valor igual a 1 vezes 10 a menos 7 em uma solução neutra. No entanto, se houver a adição de soluções ácidas a esse meio aquoso, a adição de soluções de ácidos, né, a essa água pura vai levar a uma solução que terá este equilíbrio perturbado. Esse equilíbrio é perturbado em função da adição de ácido e esse ácido que foi adicionado, portanto, ele irá aumentar a concentração de íons hidrônio e, portanto, a solução vai se tornar ácida. Para se opor a esse aumento, né, o princípio de Le Chatelier prevê que uma pequena fração dos íons hidrônio que foram obtidos pela adição do ácido, eles irão reagir com os íons hidróxido provenientes da autoionização da água. E quando ocorre a reação entre os íons hidrônio e os íons hidróxido provenientes da autoionização da água, ocorre a formação de mais moléculas de água, ou seja, a adição de uma espécie provoca o deslocamento do equilíbrio na direção contrária a fim de reverter, de compensar essa variação na concentração que aconteceu em função dessa adição. Dessa forma, com essa formação então de mais água, nós temos a redução de íons hidróxido. Essa redução aconteceu em função da reação que eu acabei de dizer. Então, com isso, o produto iônico entre a concentração de íons hidrônio e a concentração de íons hidróxido, para que ela seja novamente igual ao produto iônico 1 vezes 10 a menos 14, ela vai precisar se ajustar novamente. E em função disso, esse produto ele é garantido atingindo-se a seguinte relação. A concentração de íons hidrônio, no contexto de uma solução ácida, ela vai ter uma concentração de hidrônio maior
do que 1 vezes 10 a menos 7 molar e a concentração de íons hidróxido menor do que 1 vezes 10 a menos 7 em função da reação que eu acabei de descrever, que é a reação que ocorre entre o hidrônio gerado pela adição da espécie ácida e o íon hidróxido, formando mais água em função do deslocamento de equilíbrio atendendo ao princípio de Le Chatelier. Da mesma forma, se houver a adição de base, ou seja, base adicionada à água formando uma solução básica, irá acontecer a formação de uma solução básica, porque os íons hidróxidos que foram adicionados ao meio, eles irão reagir com os íons hidrônio livres, provenientes da autoionização da água, e a reação do hidróxido com o hidrônio vão, de novo, deslocar o equilíbrio no sentido de formar mais moléculas de água para compensar a espécie que foi adicionada. Uma nova posição de equilíbrio é restabelecida, tentando novamente manter o valor do produto iônico, de 1 vezes 10 a menos 14, mas agora no contexto da adição de base, nós temos que, quando o equilíbrio é restabelecido, a concentração de hidrônio é menor do que 1 vezes 10 a menos 7 e a de hidróxido é maior do que 1 vezes 10 a menos 7. Essa é menor em função da reação que ocorre pela adição de íons hidróxido ao meio. E esses ajustes de equilíbrio levam, então, a variações de pH para um pH ácido ou para um pH básico. Nós discutimos que numa reação, então, numa solução que seja adicionado um agente tamponante, esse agente tamponante vai fazer com que o equilíbrio que foi discutido anteriormente dentro de uma faixa, ele varie, levando a variações mais sutis de pH em função de uma outra reação que ocorre, além da reação que envolve a reação de autoionização da água. Então, um ácido fraco, quando adicionado ao meio, junto com a sua base conjugada, leva a uma atividade tamponante, e essa atividade tamponante tem a ver com o pKa do ácido que foi utilizado. Nós discutimos na última aula que a atividade tamponante está numa faixa que pode ser descrita como uma faixa que ocorre em pH igual a valores que são iguais ao pKa do ácido utilizado menos uma unidade, até valores de pKa igual valores de pH igual ao pKa do ácido acrescido de uma unidade, sendo a melhor atividade tamponante aquela faixa, onde o tampão é mais eficiente, aquela faixa de pH onde o pH do meio é exatamente igual ao pKa do ácido que está sendo utilizado. Essa região, então, é a região ou faixa de tamponamento. Essa região de tamponamento, ela é eficiente para a manutenção do pH, porque nós acabamos de discutir que o pH varia bruscamente quando o produto iônico da água é perturbado pelo consumo de íons hidrônio e pelo consumo de íons hidróxido num contexto de adição de base, num contexto de adição de ácido. Havendo o tampão, quando ocorre a adição de espécies ácidas doadoras de próton, a base conjugada do tampão reagirá com o próton, levando à formação de quantidades adicionais do ácido fraco, fazendo com que o pH varie de forma sutil. Ainda, se a esse meio tamponado for feita a adição de base, íons hidróxido, o pH irá variar também de forma sutil, porque o íon hidróxido vai reagir não com o íon hidrônio do meio apenas, mas vai reagir com o próton que está ligado à estrutura do ácido molecular, que enquanto o ácido fraco nós já discutimos que na condição de equilíbrio ele está presente principalmente na sua forma molecular, ou seja, com o próton ligado. A base que é adicionada, ela vai capturar esse próton do ácido fraco dentro dessa faixa de pH, considerando essa região, e ao fazer isso acontece uma neutralização, ocorre a formação de água, e em função disso, o consumo de íons hidrônio é mais sutil, porque existe outro equilíbrio associado, e nós temos uma faixa onde a variação de pH ela é mais sutil. Considerando então esse comportamento, nós discutimos então que inicialmente, considerando a interpretação desse círculo de tampão dentro de uma curva de titulação, a gente tem que, aqui nesse exemplo, seria a titulação de um ácido fraco com equivalentes de uma base forte. Nós temos nessa situação, então, que inicialmente predomina-se a estrutura do ácido na sua forma molecular, à medida que
a base é adicionada, a base provoca a ionização do ácido, e essa ionização, então, faz com que ocorra uma variação sutil de pH em função da reação que eu acabei de descrever, até que essa variação sutil atinge um pH que é igual ao pKa do ácido fraco que está sendo titulado. Nessa situação, nós temos uma situação onde o próton foi abstraído das moléculas de ácido e nesse momento nós temos que 50% das moléculas têm a sua estrutura molecular, o próton ligado, e 50% já está na forma de base conjugada, ou seja, perdeu o próton para o meio. A titulação se processa com mais adição de equivalentes de base até que todo o ácido tenha se ionizado e só esteja presente a base conjugada no meio reacional. Esse ponto aqui, onde nós temos a base igual à concentração da espécie ácida, seria o ponto de inflexão. O ponto de inflexão, ele é o ponto, então, que significa, né, metade da região de tamponamento, onde nós temos essa distribuição entre as espécies que estão presentes. Já o último ponto, ou seja, o final dessa titulação, nós temos o ponto de equivalência, porque nós estamos considerando que estão sendo adicionados equivalentes de base. O ponto de equivalência, neste caso, diferente da titulação de um ácido forte com uma base forte, quando eu tenho um ácido forte e uma base forte sendo titulado, o ponto final da titulação é o pH neutro, porque acontece a neutralização de uma base forte por um ácido forte por uma base forte. Isso garante uma solução neutra em função dessa equivalência. No entanto, quando a titulação é feita de um ácido fraco com uma base forte, que é o exemplo que nós estamos discutindo, o ponto de equivalência, esse ponto de equivalência, o final da titulação, é um ponto de equivalência cujo pH ele é maior do que 7, ou seja, é um valor cuja a titulação termina em condições básicas, porque envolve a titulação de um ácido fraco e uma base forte, né? Essa equivalência ela não leva à neutralização completa, mas finaliza então a titulação em uma condição básica. Ainda, então, como nós discutimos, o tamponamento do plasma sanguíneo e de outros fluidos corporais acontece por sistemas tampão, que envolvem o sistema renal e respiratório, mas no contexto do que nós estamos discutindo, nós vamos discutir o enfoque no sistema respiratório. Mas antes, vamos discutir um dos sistemas envolvidos, que é o sistema tampão-fosfato, como eu citei para vocês no início dessa aula. O tampão-fosfato, ele é constituído, então, por um ácido poliprótico, né? Esse ácido, então, apresenta 3 prótons, e em função disso, ele apresenta, então, 3 situações de ionização. Na primeira ionização desse ácido poliprótico, nós temos uma ionização que acontece dentro de uma faixa, que aqui está descrita por uma curva de titulação, e novamente uma titulação utilizando equivalentes de base. E nessa curva de titulação, nós temos aqui uma situação onde o primeiro ponto de inflexão, quando a curva muda a sua orientação, nós temos quando ocorre a concentração entre a espécie doadora de próton e a espécie receptora de prótons, ou seja, a primeira base conjugada formada pela perda do primeiro próton para as moléculas de água. Na segunda ionização desse ácido poliprótico, nós temos que esse é o doador de próton, que perde próton para a água, gerando mais um equivalente de hidrônio e gerando uma segunda base conjugada. Então, na curva de titulação para esse ácido poliprótico, nós temos uma outra situação de patamar, onde o ponto médio, né, da segunda inflexão indica para a gente uma outra região de tamponamento, onde a metade mostra aqui esse ponto de inflexão, onde nós temos metade da concentração das espécies doadoras de próton presente e metade das espécies receptoras de próton presente. A titulação se prossegue, mais íons hidróxidos são adicionados, e os íons hidróxidos são adicionados vão fazer com que esse ácido fraco sofra novas ionizações. Com isso, nós temos aqui uma terceira região onde o pH novamente vai variar lentamente, mostrando uma terceira região de tamponamento e uma outra faixa de pH com outro ponto de inflexão para essa curva, né, metade dessa região de tamponamento, onde nós temos metade das espécies, né, metade da concentração, como a espécie doadora de prótons da terceira ionização,
e metade das espécies já estão na forma receptora de prótons nesse ponto da titulação. Como ponto de equivalência, né, o terceiro ponto de equivalência, quando nós temos a titulação completa, como já descrevi para vocês, esse ponto de equivalência, então, acontece em meio básico, porque trata-se, então, de uma curva de titulação de um ácido fraco com uma base forte. Então, percebam, nós temos aqui 3 regiões de tamponamento, 3 pontos de equivalência. Então, o primeiro ponto indica a titulação completa de todos os prótons da primeira estrutura doadora de prótons, né, do ácido fosfórico. O segundo ponto de equivalência indica a titulação completa do segundo próton. E o terceiro ponto de equivalência identifica a titulação completa do terceiro próton. O que eu chamo de titulação completa é o equilíbrio que nós acabamos de descrever, que envolve a retirada dos prótons do ácido fraco, né, essa reação forçando a ionização desses prótons, fazendo com que o produto iônico da solução seja alcançado. Novamente, o equilíbrio seja restabelecido. Mas dentro do contexto das soluções tampão para os sistemas biológicos, nós vamos compreender a segunda reação e a terceira reação que ocorre dentro do sistema tamponante. Isso por quê? Porque o pKa para a primeira reação, né, de ionização é o pKa igual a 7,5 vezes 10 a menos 3. O pKa da segunda ionização, que seria o pK2, né, ele já tem valor que é igual a 6,2 vezes 10 a menos 8. Desculpa, gente, cara, tá? Eu não fiz a conversão para logaritmo, não, mas vamos seguir aqui nossa análise. Depois a gente faz essa conversão. E já o último valor, né, da terceira ionização seria o de Ka3 igual a 3,6 vezes 10 a menos 13. Considerando esses valores de Ka, tomando o pKa, nós temos que o pKa da segunda ionização é que tem o pKa dentro da faixa de pH do plasma sanguíneo que a gente deseja entender o tamponamento. Então, o primeiro valor, a primeira ionização, está numa faixa de pH que não é eficiente, né, essa curva que está tamponando uma faixa de pH que não é eficiente para os fluidos corporais. É fácil ver isso pela curva, né? Pela curva a gente percebe que a faixa de tamponamento que envolve o par iônico da primeira reação é uma faixa de tamponamento que vai de pH em torno aí, né, de 2 até pH ali próximo de 3. Então, é uma faixa de tamponamento muito fora da faixa de tamponamento do plasma sanguíneo. Quando a gente considera a ionização do segundo próton, né, a partir dessa reação, nós já temos uma faixa de tamponamento, aqui considerem o perfil da curva, que está entre, né, 6, pH 6 e pH aí próximo de 7, alguma coisa, próximo de 8. Então, essa faixa dessa reação é a faixa que envolve um próton cujo pKa está sofrendo uma ionização em uma faixa de uma região de tamponamento, que é uma região que equivale à região que é necessária, né, para o tamponamento do plasma sanguíneo. Deixa eu corrigir aqui. Então, pensando nisso, vamos nos concentrar nessa segunda ionização, no pKa2. Como eu falei para vocês, esse pKa, então, convertendo Ka em pKa, nós temos um pKa próximo de 7,2. Nesse pKa, no ponto de inflexão, no ponto médio da segunda ionização, nós temos a concentração das espécies metade na forma doadora de prótons, metade na forma aceptora de prótons, a base conjugada. A região de tamponamento, que está descrita naquela curva, então é uma faixa que vai de pH superior a uma unidade do pKa do grupo e se estende até a faixa onde o pH é igual a uma unidade menor que o pKa do grupo envolvido. Ou seja, a faixa de tamponamento dessa espécie, ela vai de 6,2 até 8,2, sendo a melhor atividade tamponante em torno de 7,2. Mas nós discutimos que a atividade do tampão, ela pode ser
projetada considerando a relação que nós temos na equação de tampão, que é a equação de Henderson-Rosberg, e esse ajuste é feito pela concentração da forma ácida e pela concentração da base conjugada. Então, esse ajuste é feito no plasma sanguíneo para atingir valores bem estreitos em relação à faixa que deve ser tamponada, que é 7,35, 7,4. E aí, para ressaltar para vocês, considerando essa titulação que ocorre, nós temos que no início da titulação, a espécie doadora de prótons da titulação, ela está presente em uma porcentagem muito alta, considerando que se trata de um ácido fraco, e à medida que a titulação prossegue, a concentração dessa espécie vai variando em função da perda do próton para o meio, até que a titulação atinge o seu ponto de equivalência, o seu ponto final, que é o ponto onde a espécie, na sua forma ácida, não está presente em função da perda do próton para o meio, em função da adição da base. Da mesma forma, inicialmente, a base conjugada da forma ácida, a base conjugada, que é o íon HPO4 2-, não está presente em quantidades expressivas, e aqui a gente até adota o valor zero, complementar aqui essa análise, e a formação da base conjugada, ela vai crescendo à medida que a reação acontece entre a base que está sendo adicionada e o ácido, nessa reação, então, de abstração de próton. A abundância relativa que está aqui representada também pode ser interpretada por este outro gráfico, que mostra, então, que a variação da abundância relativa entre as espécies, entre a forma ácida e a forma básica, o doador de próton e o receptor de próton, irá variar em função do pH do meio durante esse processo de titulação, considerando, então, que inicialmente a base conjugada não está presente, dependendo do pH, se for um pH inicial, fora do pH desse ácido, essa espécie não estaria presente, mas à medida que o pH vai variando pela adição de base, essa base conjugada, então, vai se formar, uma vez que o ácido está perdendo próton para o equivalente de base adicionado. Ainda, a espécie ácida, que está presente numa maior abundância relativa, a partir do momento que o pH varia, que o pH aumenta em função da adição da espécie básica, essa espécie, então, vai diminuindo em abundância relativa até que atinja-se um pH, que essa espécie não vai estar mais presente. Qual é a nossa referência? A nossa referência é a região de tamponamento. Então, nossa referência é o pKa. Se o pKa dessa espécie, então, é 7,2, significa o quê? Nessa faixa que vai de 6,2 até 8,2, nós temos essa referência. Em pH inferior a 6,2, é um pH inferior ao pKa do grupo, inferior considerando mais que uma unidade. Nessa situação, nós temos que a ionização do ácido fraco ainda não aconteceu de forma expressiva. Então, a espécie que está presente é o H2PO4, ou seja, a espécie ácida, ou doador de prótons, está presente. Dependendo do pH, se é muito inferior a 6,2, ou seja, antes da região de reatividade deste próton, a abundância relativa de 100%. À medida que a titulação prossegue, nós chegamos em pH 7,2, que é o pH igual a pKa. Neste momento, nós sabemos que a concentração da forma ácida é igual à concentração da forma básica. A reação se prossegue durante a titulação até que o pH atinja-se o valor de 8,2, que é a nossa referência limite dessa reação de tamponamento, que coincide o quê? O que é o tamponamento? É a reação do hidróxido com o próton do ácido fraco. Então, até esse momento, nós temos uma situação onde existem frações da forma ácida e frações da forma básica. Mas se nós tivermos pHs superiores a esse valor limítrofe, que é 8,2, superiores a isso, nesse momento nós vamos considerar, então, que nós atingimos aqui uma situação onde a espécie que vai estar presente vai ser só a espécie básica, o HPO4-2-. Nessa situação, nós temos uma situação onde a espécie básica é a espécie presente, porque o ponto de equivalência aconteceu, todos os prótons foram titulados e só a espécie básica está presente. Então, essa titulação, ela é importante porque ela situa-se, então, nessa faixa onde essa espécie pode exercer atividade tamponante para o sistema sanguíneo. Então, considerando isso que nós acabamos de discutir, o que vocês vão discutir para mim é o seguinte:
Íons fosfatos são abundantes nas células, né, como eu disse. E em função disso, os íons fosfato, eles podem ser importantes para atuar no tamponamento do plasma sanguíneo. E como eu falei, esses íons fosfatos mais importantes, né, para contribuir por esse tamponamento do sangue, é aquele que envolve o pKa2, que é 7,2, cujo equilíbrio em termos de equação que a gente acabou de descrever, que é onde nós temos a segunda ionização do íon fosfato. Nesse contexto, então, qual deve ser a relação entre a espécie básica, a espécie receptora de prótons e a espécie doadora de prótons, para que o pH seja controlado? E a dica que eu já dei para vocês no slide anterior é dizer, então, que apesar desse pKa, esse ajuste é feito pela concentração das espécies utilizando a equação de Henderson-Rosenbeck. Então, já fica essa questão para vocês. Ainda, uma típica concentração total de fosfato em uma célula, né, é a concentração onde a espécie receptora de prótons e a doadora de prótons, essa somatória das concentrações é de 2 vezes 10 a menos 2 molar. Nesse contexto, quais são as concentrações da espécie receptora, da espécie doadora, neste pH que deve ser tamponado, que é o pH 7,4? Então, deixo essa questão para vocês.